Seja bem-vindo ao canal Pleno Potencial. Eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, e hoje vamos falar sobre desenvolvimento motor para bebês de 1 a 6 meses. Observar o desenvolvimento motor do seu bebê de 1 a 6 meses vai te permitir compreender muito sobre o desenvolvimento dessa criança. Um dos principais aspectos que vão puxar todo o desenvolvimento cognitivo da linguagem, do jogo, da socialização, é o desenvolvimento motor. Se a sua criança não tem os estímulos necessários para que o desenvolvimento motor aconteça, muitas vezes ela vai perder oportunidades de interação em todas as esferas do desenvolvimento e vai desenvolver menos do que o seu pleno potencial. Então vamos pensar em alguns marcos do desenvolvimento e eu vou deixar claro para vocês como observar se o seu bebê está fazendo ou não esses marcos do desenvolvimento. E vou também conversar com vocês sobre algumas estratégias para estimular o seu bebê em cada um desses períodos críticos, para que você possa ajudar ele a desenvolver de forma ainda mais acelerada, ainda mais dentro do seu pleno potencial, a sua capacidade motora. Então vamos lá. A nossa primeira característica são as capacidades que a criança vai desenvolver entre 1 e 2 meses de vida. A primeira característica é observar atentamente os pais. E aqui, gente, é muito importante que vocês percebam a seguinte questão. Observar para um bebê entre 1 e 2 meses ainda é um processo que exige sim desenvolvimento motor. O músculo, os músculos do pescoço, os músculos dos olhos. A gente esquece que o que faz o movimento dos olhos é, na verdade, um sistema muscular de coordenação. Tanto que os bebês, quando ainda são muito pequenininhos, às vezes eles até olham um olho para cada lado ou tem uma coordenação muito pobre desse olhar. De 1 a 2 meses, essa coordenação do olhar vai se desenvolvendo. Muitas vezes a gente tem a tendência de encostar muito pertinho do bebê para que ele olhe a gente, porque a gente ouve falar que o bebê ainda não tem tanto foco, que o bebê ainda não tem tanta capacidade de observar e de focar e de coordenar os músculos dos olhos. Mas vamos lembrar que perto demais, menos de 1 palmo de distância, muitas vezes ainda é incômodo. Tenta focar alguma coisa com 1 palmo de distância para você ver o quanto é difícil fazer esse foco. Isso para um adulto que já tem todas essas capacidades muito mais desenvolvidas. Então, geralmente, quando você vai tentar buscar essa estimulação e trabalhar com a criança para que ela possa desenvolver esse sistema de músculos oculares, o ideal é você dar ali cerca de 2 palmos de distância dela, né? É dar uma distânciazinha de quase um braço aqui, ó, meio braço de distância, e você colocar o bebê aqui na sua frente e conversar com o bebê. E aí você pode mudar um pouquinho para o lado, mudar um pouquinho para cima, aproximar um pouquinho e distanciar um pouquinho. Essa mudança de posicionamento ajuda a criança a ir desenvolvendo essa coordenação viso-ocular, essa capacidade dele desenvolver aí os músculos dos olhos e coordenar os olhos de forma mais adequada. Quando ele fala aqui, inclusivamente, observar atentamente os pais, é fixar o olhar na direção dos pais. Muitas vezes o bebê vai, inclusive, buscar o rosto, olhar na direção mesmo dos olhos. Ainda tem uma aproximação, porque a resolução e a capacidade de ver ainda está subdesenvolvida, mas é inato do bebê buscar e olhar outras pessoas. Então, vamos nos posicionar de frente, dar uma distância de cerca de 2 palmos, segurar o bebê de frente, conversar com ele olhando nos olhinhos, mudar um pouco de posição, mudar um pouco para o outro lado, e isso vai ajudar a criança a desenvolver essa coordenação dos músculos dos olhos. Vamos ver aqui novamente na nossa tabela. Outro aspecto que se desenvolve de 1 a 2 meses é a criança ser capaz de virar a cabeça quando ela está deitada de costas ou de bruços. E aqui, gente, você pode deitar o seu bebezinho no berço ou na cama
e você começar a brincar de virar um pouco mais longe, você vai perceber que ela vai começar a fazer uns movimentos de pescoço. Primeiro, esses movimentos são laterais, então a gente evita ficar atrás, porque esse movimento de olhar para cima e para baixo ainda é muito difícil para um bebezinho de 1 a 2 meses. Então vamos fazer esse movimento primeiro lateral. A gente se posiciona, coloca a criança de frente, deitadinha, né, virada pra gente, e a gente vem e faz algum barulhinho e brinca aqui do lado. Aí muda pro outro lado e brinca de novo. Isso vai fazer a criança ficar buscando, escaneando o ambiente, coordenando não só os músculos dos olhos, mas também os músculos do pescoço. Esse é o segundo aspecto que a gente consegue trabalhar e desenvolver de 1 a 2 meses. E aí, gente, uma coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte: nós temos ainda alguns marcos que nós vamos desenvolver e discutir aqui, mas se você puder compartilhar esse vídeo com pediatras, neuropediatras, com pessoas que trabalhem com desenvolvimento infantil, seja desenvolvimento típico ou atípico, com os professores, esses marcos do desenvolvimento são muito importantes para que as pessoas saibam não só avaliar, mas também estimular esses marcos do desenvolvimento. Para o pediatra e para o neuropediatra, muitas vezes é importante para que ele possa, depois que ele faz a explicação desses marcos e que ele discute com a família, para que ele tenha um vídeo que sirva de base para que a família assista, para que a família compreenda um pouco mais claramente aquilo que ele está discutindo. Então nós temos aqui um canal novo, estamos tentando discutir desenvolvimento infantil e de bebês, e eu espero que vocês possam contribuir auxiliando outras pessoas. Coloque também no WhatsApp, no grupo de famílias, no grupo de mães, no grupo de profissionais que estão trabalhando aí com desenvolvimento de bebê. Isso vai ajudar mais pessoas a ter acesso a esse conteúdo. Então, voltando aqui à nossa tabelinha para a gente pensar nos próximos marcos do desenvolvimento aí de 1 a 2 meses, nós temos esse primeiro reflexo da criança e do bebezinho de agarrar tudo que a gente coloca na mão. E muitas vezes a gente coloca argolas, coisas que são fáceis de agarrar. Eu tenho que lembrar que a palminha do bebê é pequenininha. Se eu quero estimular esse movimento de agarrar e de segurar, eu tenho que colocar uma argola que permita ela fazer a volta. Geralmente, a espessura de um dedo, né, de adulto é um tamanho que a criança consegue segurar bem. E aqui, gente, a gente não vai ficar puxando ainda para a criança ter que estender e segurar. De 1 a 2 meses ela ainda não tem essa capacidade. Mas eu posso colocar os 2 dedos e ela segurar com a mãozinha. Ela vai desenvolver o sistema tátil, vai fazer as ligações com as partes do cérebro sensoriais, com o desenvolvimento motor, né, do planejamento motor. Tudo isso ajuda a criança a desenvolver a pega, a desenvolver depois a pinça, porque a pega vem antes da pinça. Se eu não trabalhei essa pega, muitas vezes essa pinça pode ficar subdesenvolvida. E aí lá na frente eu vou ter outras dificuldades, muitas vezes até ligadas à escrita, né, ligadas à manipulação de objetos finos. Então primeiro vamos trabalhar essa pega, né? Vamos brincar com argolinhas, vamos brincar com lápis, segurar a mão, né? Mas eu tenho que tomar cuidado para a criança com esse movimento que ela tem. Então sempre com o monitoramento do adulto, mas vamos estimular esse movimento de pega e da criança segurar. Então, gente, esses foram os marcos do desenvolvimento para a área de desenvolvimento motor, né? Para a motricidade grossa de 1 a 2 meses. Nós vamos ter agora um vídeo que vai continuar os marcos do desenvolvimento a partir dos 2 meses de idade. Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal para você receber mais novidades. Nós vamos discutir até crianças um pouco mais velhas. Começamos agora com os marcos motores e para bebês, mas nós vamos avançar para outras idades e para outros marcos em outras esferas do desenvolvimento. Vamos dar dicas práticas e eu espero que isso ajude vocês cada vez mais. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, dê ideias aqui de vídeos que a gente pode fazer falando de desenvolvimento infantil. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.